a radicalização que eu vejo dentro das igrejas, né? Um dos motivos, assim, que me fez me afastar e que fez eu romper, né, foi que chegou um ponto que eu não podia mais compactuar com o que eu via sendo pregado, com os discursos, e eu não me enxergava mais ali dentro. Eu tenho visto bastante vídeos, assim, de pessoas com comportamentos problemáticos e geralmente são pessoas evangélicas ou pessoas religiosas, né? E aí eu fico pensando, né, como que isso tem acontecido? O porquê que isso tem acontecido, né? São pessoas assim religiosas de vários níveis, em vários níveis diferentes. A gente não pode pensar, por exemplo, que todo mundo que frequenta a igreja é fundamentalista religiosa, né? Nem sempre é. A pessoa que frequenta uma igreja, ela vai em busca de uma solução pessoal, né? Para um problema pessoal dela, seja financeiro, saúde ou psicológico. Tem vários motivos por que uma pessoa vai em busca de um templo, de uma igreja, que vai procurar ajuda. Então, nem todo mundo que está ali dentro é radicalizado ou é fundamentalista religioso. E a gente tem que ter esse discernimento, saber quem é quem. Algumas dessas pessoas elas são radicalizadas pelos discursos que elas ouvem todo domingo, né? De domingo a domingo elas estão ali frequentando um púlpito, um templo e elas vão acabar sendo radicalizadas pelos discursos, pelas pregações que elas escutam, né? Essas pregações mais extremistas, a gente pode usar essa palavra, né? Cada vez mais eu percebo que as pregações estão ficando, né, mais agressivas. Na época que eu frequentava para agora, eu percebo o quanto isso ficou mais tensionado, né? Eu lembro de pastores televisivos, assim, falando sobre uma guerra contra LGBTs e tal, que a gente estava numa guerra, né? Que o povo da igreja, nós que éramos evangélicos, crentes, estávamos numa guerra contra essa cultura que estava aí sendo perpetuada. Perceba como foi mais radicalizado esse discurso nos dias de hoje, né? Olha o que a gente tem ouvido, né? E o que a gente tem visto de vídeos, né? A gente tem visto aí de notícias, as pessoas que estão mais em evidências com esse tipo de pensamento e mentalidade, né? Vocês já pararam para pensar em como que acontece essa radicalização? Como que é esse processo? Porque não dá pra gente pensar que as pessoas elas começaram a frequentar, elas já eram dessa forma, ou elas já pensavam dessa maneira, né? Quero propor aqui uma reflexão. Eu fiz parte da comunidade religiosa até meus 20 anos. Isso faz algum tempo já, tá, galera? Não, já faz uns 10 anos aí, né? E aí eu só saí mais por conta disso, né? Não compactuava com o que era pregado, o pastor não gostava de como eu questionava também alguns pontos, ele não tinha resposta também, cara. Então fica difícil, né? As respostas que ele oferecia não ajudavam, né? Tinha muita coisa dentro da igreja que me incomodava bastante, né? Traduzia tudo isso aí, conseguia me expressar ali através da criação de conteúdo. As coisas que eram pregadas e que me incomodavam, me desanimavam muito também. Para continuar, porque imagina você, né? Você pensa na igreja, pensa na sua fé, pensa na sua religião e você pensa, poxa, eu vejo tanta coisa positiva que dá pra gente fazer a partir disso aqui, sabe? Desse grupo, dessa comunidade, desse coletivo. E acabava indo pra um lado que não era muito massa, não era muito legal, né? Os discursos, como eu falei, as pregações, elas foram ficando mais agressivas, elas foram ficando mais radicalizadas. E as pessoas com que a gente convivia já nem se pareciam mais com aquelas pessoas do início, quando você conheceu, sabe? Falando um pouquinho sobre o projeto que eu tinha, projeto de humor cristão, se chamava Profetada Gospel. Não era para cutucar ou provocar, sabe? Na verdade era para fazer e refletir. Eram dúvidas que eu tinha, eram questionamentos que eu tinha e que a gente precisava discutir, sabe? Tinha muita coisa ali que nos comentários mesmo das publicações, as pessoas elas engajavam na discussão, no debate e tinha muita conversa interessante que surgia. Mas também, né, apareceu muitas pessoas, como eu chamo, né, fundamentalistas religiosos e deu muita treta também. Mas foi tudo positivo, sabe? A gente aprende bastante com toda a experiência que a gente tem. O nosso trabalho ali com o Profetada Gospel estava sendo questionar aquilo que ninguém questionava, estava sendo falar sobre assuntos que ninguém falava, né, dentro da igreja, pelo menos. E aí, para nossa surpresa, estava dando super certo. Mas a gente acabava tendo contato com aquela parte, com a pior parte do meio evangélico, que são os fundamentalistas religiosos. Essas pessoas,
elas não se permitiam questionar nem a própria fé, e elas não questionavam nem as palavras do próprio pastor. Percebi que elas não possuíam pensamento crítico, ou pelo menos se abstinham, né, de possuir. Eu não queria fazer uso. Por que será que essas pessoas não queriam pensar fora da caixinha ou não conseguiam pensar fora da caixinha? A ideia, galera, é que é o seguinte: para essas pessoas, questionar a palavra do pastor era como se estivesse questionando a palavra de Deus, do próprio Deus, né? Porque para elas o pastor não mentiria, né? Não seria capaz de mentir, não seria capaz de trazer uma inverdade em cima do púlpito. Então para elas isso era quase como se fosse o pecado da blasfêmia. É como se, tipo assim, elas não seriam capazes de julgar o próprio líder religioso, nem se ele cometesse o pior dos crimes previstos na lei. Tem um conceito disso dentro da igreja também, que é muito debatido, que é o não julgueis, né? Não toque no ungido de Cristo, não toque no ungido de Deus. A gente vê até hoje esse tipo de ameaça que se utiliza, né? De jargões e de trechos da Bíblia, né? Para se proteger, para se preservar. O que eu penso, galera, é que essas pessoas mais radicalizadas dentro da igreja, elas nem sempre foram desse jeito. Eu não acredito que elas entraram na igreja com esses pensamentos. Eu penso que elas foram, né, ao longo do tempo ali, da frequência delas, foram sendo radicalizadas através dos discursos que elas estavam ouvindo de domingo a domingo, tá ligado? O que faz uma pessoa se radicalizar? Como que funciona esse processo de radicalização, né? Um dos primeiros pontos que eu botei aqui é a questão de abrir mão das coisas, né? De se podar, né? Primeiro você vai abrindo mão de coisas pequenas e você vai aceitando coisas muito bobas, coisas simples. Se você já vai abrindo mão dessas pequenas coisas, né, para se adequar a uma religião, ela não se adequa a você, você que se adequa àquela religião. Então, para você participar daquele grupo e ter o benefício da convivência, da comunhão com os irmãos, com os membros, né, de participar daqueles eventos e tal, você tem que se adequar àquela religião, à maneira deles. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisinhas, né? E começa com as coisas pequenas e fáceis, né? Então tipo, irmão, aqui você não pode usar brinco, porque os brincos na época da Babilônia, os brincos e as correntes representavam ali o seu status de escravo. Então a gente não usa isso aqui, não sei o quê, porque você não é mais escravo do mundo, agora você já é liberto. Então começa a abrir mão, não vou mais usar brinco, não vou usar corrente. Aí tem igrejas mais rígidas, né? Antigamente tinha Deus e Amor, hoje eu acho que ela tá um pouco mais flexível, não sei. Mas antigamente você não podia usar, a mulher não podia usar maquiagem, batom, cortar o cabelo, fazer chapinha, pintar o cabelo. Tinham várias e várias regras de uso e costumes que você tinha que abrir mão para fazer parte daquele grupo, né, se adequar àquela igreja ali. Então se você deixa de se vestir do jeito que você gosta, né, você tinha o seu estilo, você tinha o seu gosto, e agora você deixa de ser quem você era para fazer parte de algo, para agradar um grupo, para agradar a igreja, para agradar o pastor. Fica mais fácil aceitar as coisas maiores que eles vão te pedir, que vai ser pedido e vai ser pressionado, como por exemplo não questionar ou julgar, né, as falas problemáticas do seu pastor, da sua autoridade religiosa. E isso é pregado lá nos discursos, nas pregações, através de versículos fora de contexto, como eu disse aqui, do não julgueis. Tem vários pontos assim de envolvimento que radicalizam, né? E eu imagino como se fosse um funil, assim, né? Cada vez que a pessoa vai passando de fase ali no funil, vai descendo cada vez mais, fica mais difícil ela se desvincular, ou aqui não, ela frear. Eu acho que isso que pega, tá ligado? Quanto mais você cai nesse funil, mais difícil de se desvincular, de frear, de dizer não. E é isso, eu acho que você acaba perdendo um pouco da sua identidade, de quem você era, né? Tentando construir essa nova vida que agora você ganhou, né? A concepção é que você morreu pro mundo e agora você nasceu de novo e agora você tem que construir essa nova vida junto com aquelas pessoas. Então é um envolvimento muito forte, é uma intimidade muito forte, né, que você vai tendo ali. Outro ponto que eu pensei, né, que a vida da pessoa religiosa, ela passa a ser apenas a igreja, sabe? Ela foca tudo na igreja, ela se concentra na igreja, né? Daí eu acho que é importante assim, a gente pensar que grupos como esses, grupos espirituais, grupos de religião, são acolhedores
desde que você esteja se esforçando para se adequar, sabe? Aí você se sente acolhido, porque as pessoas elas realmente são. Elas estão ali com você, elas vão na sua casa, tem aquela troca, você começa a participar mais de alguns eventos, alguns projetos, você vai ganhando mais, né, confiança ali dos membros, do pastor, aí você vai ganhando até cargo, né? Tem cargo dentro de igreja, você vai crescendo dentro da igreja e tal, né? Então você tem uma sensação de pertencimento, que é uma sensação muito forte, né? Essa sensação de pertencimento de algo maior do que você. E aí veio assim na minha cabeça, por exemplo, os cultos de Santa Ceia. São cultos, né, normais, mas o foco deles é em falar sobre união, né, falar sobre o corpo de Cristo, sobre os membros, sobre a intimidade dos membros uns com os outros, né? Aí eu coloquei aqui, né? São momentos de ênfase na união e na intimidade dos membros da igreja. Por exemplo, ali rola tipo uma troca, né? Tipo, você tem que pedir perdão antes de você tomar a Santa Ceia, que é comer um pãozinho, tomar um copinho de vinho. E aí você tem que pedir perdão pro irmão, se você errou com ele, se você fez algo que machucou, que magoou, aí você vai lá, dá um abraço e tal. Então rola uma troca ali. E tem muito disso em vários momentos, né? As relações, as dinâmicas, elas são pautadas assim, né? Nessa troca. Então você se sente parte de algo, você se sente parte do corpo, até a pregação, né? Mas isso a gente sabe, deixa de ser quando você pisa fora, né, da régua, quando você pisa no calo de alguém. Isso desaba, você não é mais benquisto, você não é mais o irmão, você não é mais como se fosse, né, parte do corpo. Isso acaba, né, galera? Quando isso acontece, você tem essa intimidade mais forte, profunda, né, com a igreja, com os membros da igreja, você se sente mais próxima daquelas pessoas que você não quer desagradar de jeito nenhum, né? Nem os irmãos, nem o pastor. Então, questionar as falas problemáticas, comportamentos problemáticos de uma autoridade religiosa vai acarretar nas pessoas de cara com você. Então você prefere não passar por isso, né? Você prefere passar um pano, deixar passar, deixar pra lá, do que perder, né, esse tipo de envolvimento com as pessoas que você, né, se sente acolhido, se sente à vontade. Se você já aceitou se anular para fazer parte do grupo que te acolhe tão bem, né, semanalmente você recebe estímulos positivos para você ter uma semana boa, né? Aquela pregação reforçada para você estar de bem com a vida. Se acontecer qualquer coisa ruim com você durante essa semana, você vai imediatamente pensar que é porque você está longe dos irmãos, que é porque você não está na presença daquelas pessoas que te fazem se sentir tão bem. Que o problema é que a culpa é do mundo, né? Que a culpa é do mundo. O mundo jaz no maligno. Então, tudo que não advém de Deus, tudo que não advém da igreja, desse corpo e dessa galera, você coloca como culpa, né? De algo que está te machucando, te estressando, né? O único lugar que você se sente bem, pleno e em paz é naquela janela de tempo que você tá na presença daquelas pessoas. Você já não consegue ter relações com gente fora que não professa a mesma fé que você, né? Fica estranho essas dinâmicas, esses relacionamentos. Isso é muito pregado também. Eu passei por esse tipo de estímulo de cortar relações com amizades do mundo, né? Isso é uma expressão, tá? O do mundo é tudo aquilo que não advém da igreja, não advém de Deus. Então eu cortei relações com amizades que eu tinha de infância, de escola, e depois as únicas amizades que eu tinha eram as amizades da igreja, né? Pessoas que frequentavam a igreja comigo. Isso acontece o tempo todo com pessoas dentro que frequentam até hoje, sabe? Aí vem outro ponto, né? O não se coloque num julgo desigual com o infiel. Se você não frequenta igreja e começou a perceber uma mudança num dos seus colegas, num dos seus amigos, né? Ele tá se afastando mais agora, mas ele tá frequentando uma igreja agora, então ele deveria estar agindo diferente. Não, ele tá fazendo o que ele tá sendo ensinado, ele tá cortando relações com infiéis, porque a Bíblia fala para não se manter num jugo desigual com o infiel. Esse versículo de Coríntios, ele coloca, né, tudo aquilo que o crente é e representa como algo bom, justo, verdadeiro, e o infiel como algo como descrente, como algo que não há amor, que não há justiça. Então tem um contraste aí, existe um contraste, né? Então você percebe como essa pessoa ela vai sendo radicalizada, porque ela vai pensando, pô,
tudo aquilo que não está na igreja, que não vem de Deus, não é bom para mim, não é edificante para mim. Eu tenho que cortar essas relações. E essa destruição de pontes faz com que o religioso ele se concentre em suas relações dentro da igreja, né? As únicas amizades que ele considera verdadeiras estão dentro desse espaço, né? Onde ele se sente acolhido e compreendido. É só ali que ele se sente assim. Outra expressão do vocabulário evangélico que você precisa saber, né? Essas coisas do mundo, coisas seculares, né? Pois na cabeça do evangélico que tenta viver a cultura do reino, já foi falado aqui, né? Ele precisa se desassociar de qualquer coisa que seja secular. Tendo falado tudo isso aqui para você, todos esses pontos e contado um pouco da minha experiência, né? Fica claro para vocês como que é possível e como que é fácil radicalizar uma galera que está inserida num contexto ali de câmara de eco, todo domingo escuta as mesmas coisas, né? E que cada vez mais as pregações, os discursos vão ficando mais enfáticos nesse conflito com o mundo, nesse conflito com quem não professa a mesma fé. Então, foi uma das coisas que me afastou e que me fez me desvincular e romper com a igreja.